Avançamos para a quarta-feira, onde vamos encontrar aqui perdão e a reafirmação do amor. Então, irmãos, olha o que nós vamos encontrar. Nesse momento, aqui na pergunta 5, Paulo introduz, ele adianta um pouquinho ao capítulo 7, e eu vou pedir para a produção colocar aqui, a partir a porção que o autor colocou aqui, os versos 5 a 13, mas eu vou pedir que os 5 e 6, por favor, produção, somente os 5 e 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Muito bem, então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo sai de Éfeso, escreveu a primeira carta, ele não sabe como é que os irmãos iriam receber a carta que ele escreveu. Ele sai de Éfeso, vai com o coração muito pesaroso, ele vai para Troade, nós já vamos ver isso no capítulo 2, ele não encontra Tito ali, e logo depois Tito vem e traz notícias positivas da reação dos irmãos coríntios acerca da sua primeira carta. E ele então, agora, com essa notícia da reação favorável, positiva dos irmãos de Corinto à sua carta, à sua primeira carta, ele vai mencionar aqui o que nós encontramos nos versos 8 a 10. Eu vou fazer a leitura, a produção põe para nós. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, referindo-se à primeira carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Isso, olha, ele ficou chateado, ele ficou arrependido no seguinte sentido: será que os irmãos vão receber bem? Será que eu fui pesado demais? Agora me alegro, ele continua verso 9, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Então, Tito trouxe notícias de que as palavras de Paulo, aquilo que ele escreveu, produziu uma reação, produziu uma tristeza que é para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. E aqui ele vai trazer o verso 10, muito conhecido, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aqui, Paulo, depois de falar da alegria dele, que a reação dos irmãos foi de um verdadeiro arrependimento, o autor não gastou um tempinho, mas eu vou gastar aqui apenas para mencionar aqui as duas palavras que aparecem nesses versos 9 e 10, que é a metanoia e a metamelomai. Então, a metanoia é o arrependimento verdadeiro, o arrependimento segundo Deus, aquele que implica em tristeza, mas uma tristeza que conduz a uma mudança de comportamento, a uma mudança de motivações, a uma mudança de rumo. Metamelomai, que é a tristeza segundo o mundo, é o que nós chamamos também de, é um pesar, é um remorso, é uma tristeza passageira, é um sentimento, mas não produz mudanças. Então, metanoia, metamelomai. Muitas vezes nós expressamos apenas, olha, eu sinto muito, por causa das consequências, por uma circunstância passageira, mas nós temos que buscar metanoia, é o arrependimento que vem de Deus, aquele que produz mudança de rumo, produz mudança de atitude, aquele que justifica o verdadeiro arrependimento. Só algo a mais aqui para a gente ter compreensão daquilo que Paulo está dizendo. Olha, vocês tiveram um arrependimento genuíno, o arrependimento segundo Deus. Isso encheu o coração do apóstolo São Paulo de alegria. E agora sim chegamos aos versos 5 a 11, onde a lição pergunta, qual é a ideia central desse trecho? Bom, vamos ler aqui, irmãos, os versos iniciais do capítulo 2. Vamos ler aqui até o verso 4. Esses 4 versos do capítulo 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então, Paulo faz aquela visita rápida, ainda estando em Éfeso, ele vai e volta a Éfeso, diferente do que ele havia, conforme os versos 15 e 16, imaginado fazer. Veja que lá na primeira carta, capítulo 16, ele diz, eu quero ficar um tempo com vocês, não quero ser rápido, mas a visita dele foi muito rápida, para tratar especificamente de um problema que Timóteo havia relatado.
E ele diz, olha, eu não quero voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem se alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi, referindo-se à primeira carta de Coríntios, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa, porque em meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, que é o verso para memorizar, vos escrevi com muitas lágrimas para que ficasseis não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Que palavra linda esta do apóstolo São Paulo no versículo 4. Diz, olha, eu não queria ir de novo para ter um encontro pesado que resultasse em tristeza, por isso resolvi escrever. Escrevi em meio a muita tristeza, não foi com contentamento, com tristeza, com o coração pesado eu escrevi para vocês, mas como uma demonstração, uma pura demonstração do amor que eu consagro para vocês em grande medida. Aqui Paulo, ele derrama e demonstra todo o seu amor pela comunidade, pela igreja de Corinto. E é possível, irmãos, que ele vai agora dos versos 5 até o 11, ele vai retomar o assunto da disciplina eclesiástica. Mas agora ele está tratando com outro contexto. Ele mantém a necessidade da disciplina, ele não está passando o pano, como a gente diz, não está passando a mão para o pecado, não é? Mas é possível até que ele ainda se refira à mesma pessoa que estava praticando um relacionamento sexual com a madrasta. Até pode ser, ou pode ser que não. Então, o principal aqui, ponto desse texto é que Paulo está, mais uma vez, fortalecendo como é que a igreja deveria lidar com alguém que está em pecado. E ele aqui fala tratar com amor, com firmeza, com a disciplina eclesiástica, cujo propósito é a restauração. Não se deve disciplinar pela disciplina apenas, pelo zelo apenas, pela preservação da verdade dos princípios. Tudo isso tem valor, mas o grande objetivo é a restauração espiritual, é a preservação daquele membro na comunidade. O pecado precisa ser tratado, sim, mas com amor. Por isso Paulo exortou a igreja e ele exortou a igreja a reafirmar o seu amor para com o ofensor. Firmeza, sim, mas amor também, da mesma maneira como ele havia expressado o seu amor pela igreja. Será que entre nosso meio, irmãos, quando alguém está em falta e este pecado não é público, não seja você um agente propagador. Não saia por aí anunciando pecados de ninguém. Vai, cumpre Mateus 18. Vai lá, fala com a pessoa, fala com amor. Se esse é um pecado que vai se tornando público, então a igreja deve agir de forma pública também. Uma falta, nós pastores, quantas vezes, irmãos, eu já atendi pessoas que vieram e trouxeram a mim uma confissão, não precisaria trazer, basta confessar a Deus, mas a pessoa veio, abriu o coração, tratando comigo ou com qualquer outro pastor de um pecado oculto, que ninguém soube, ninguém tomou conhecimento, e destes pecados nós não devemos nos encarregar de propagar, muito menos de levar para a igreja, para que a igreja tome alguma posição, algo que seja oculto, que não seja do conhecimento de ninguém. Agora, quando um pecado se torna público, então esse deve ser tratado publicamente. Isso é muito importante. E mesmo a forma de tratar publicamente com o pecado, com falhas e faltas dos irmãos, deve ser combinando a firmeza, a defesa dos princípios, mas com muito amor. A pessoa deve ser visitada, deve-se orar com ela, deve-se demonstrar amor, carinho, mostrar para ela como as coisas vão fazer. Devemos ouvi-la para saber se ela realmente reconhece e confessa o seu erro. E a igreja vai tratar isso da forma mais amorosa, mais carinhosa possível, mas com a firmeza que o pecado requer. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.